Amém? Você pode se assentar no seu lugar, abrir em Mateus capítulo 1. Pode colocar o tema para mim? Mateus capítulo 1. E eu queria, a mensagem de hoje é: você aceita a Páscoa? Você aceita a Páscoa que Jesus te ofereceu? Você tem aceitado a Páscoa que Jesus te ofereceu? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Se a comunicação puder colocar para mim, aqui Mateus capítulo 1. Do versículo 1 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, e Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Jorobabel. Jorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Amém? Aí você já está assim: pastora de Deus, o que a senhora vai pregar em cima desse tanto de nome? Esse tanto de nome complicado. Irmãos, na palavra de Deus, não tem nada por acaso. Tudo tem um propósito. E 14 gerações estão dentro da genealogia de Jesus. 14 gerações estão dentro da árvore da vida de Jesus. 14 gerações. E olha só, por que eu li a genealogia, a linhagem de Jesus? O que nós estamos vendo aqui quando nós lemos esses tantos de nomes? Nós estamos vendo muitas famílias disfuncionais dentro da genealogia de Jesus. Nós vemos muitas famílias disfuncionais, muitas pessoas que, se cometem o mesmo erro que essas famílias cometeram, passam longe da nossa vida. Pessoas que nós não sentaríamos na mesma mesa.
Pessoas que, se fosse nos dias de hoje, nós apontaríamos o dedo e julgaríamos essas pessoas. Por exemplo, Tamar teve relações sexuais com seu próprio sogro. E ela está lá na genealogia. Ela teve relações sexuais com seu próprio sogro, Judá, com que teve 2 filhos. Ela teve 2 filhos, Pérez e Zera. Está lá em Gênesis 38. Ela se fez de prostituta para deitar com seu próprio sogro. E ela está lá na genealogia de Jesus. Raabe era meretriz também. E ela está lá na genealogia de Jesus. Amém? Olha que interessante. Famílias disfuncionais. E essas pessoas, elas estão ali. Se você for desenhar uma árvore da sua vida e colocar os seus parentes e colocar coisas que aconteceram, você vai ver que na sua história também pode ter acontecido alguma disfunção. Quando a gente olha, meu Deus, Tamar deitou com seu próprio sogro, Raabe, uma meretriz, e Paulo, meu Deus, Paulo que agrediu, que matou. Antes era Saulo, se tornou Paulo. Se a gente for fazer uma árvore da nossa vida, a gente vai ver que na nossa genealogia tem muitas disfunções também. Tem muitas coisas erradas também. Nós não julgamos a nós mesmos, mas nós temos mania de julgar as pessoas. Se você for estudar a vida de cada uma dessas pessoas que estão na árvore da vida até Jesus, as 14 gerações, você vai ver uma história. E toda história vira pastas no nosso cérebro, memórias no nosso subconsciente. Se você for lá na ciência, você vai entender. Às vezes nós julgamos Saulo, que se tornou Paulo, mas ele tinha pastas mentais. Às vezes você tem pastas mentais aí, e você comete coisas e tem sensações, e às vezes você não sabe por quê, né? Porque tudo no nosso cérebro é guardado em pastas mentais ali no nosso subconsciente. O que será que tinha na mente de Saulo para ele agredir tanto o povo cristão? O que será que tinha na mente de Raabe para ela se tornar uma meretriz? O que será que tinha na mente de Tamar para se fingir de prostituta e deitar com seu próprio sogro? O que será que tinha? Mas olha que interessante, eles estão na genealogia, e a mente de vários deles foram renovadas, a ponto deles terem uma nova vida. Amém? A ponto deles terem uma nova vida. Abra em João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas a todos, só até aí 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Raabe, uma prostituta, ela acreditou no nome de Jesus. Ela ouviu falar, ela acreditou no nome de Jesus. E esse acreditar no nome de Jesus fez com que ela recebesse o Senhor e se tornasse uma filha de Deus. Não é saber a história de Jesus que te torna um filho de Deus.
Não é assistir no Netflix The Chosen, que torna você um filho de Deus. É acreditar no nome e receber o Filho, que torna você um filho de Deus. O que aconteceu com aquelas famílias disfuncionais é o que faz com que a ciência seja confundida. O que aconteceu com essas famílias disfuncionais? A ciência, ela fala muita coisa. Ela fala que o nosso temperamento está ligado à nossa genética. E a gente não muda a genética. Só que com o Espírito Santo a gente molda a nossa genética, o nosso temperamento, e coloca ele no lugar dele. Amém? E aí, aqueles que se tornaram filhos, todo mundo sabe que nasceu de novo. E aí o que o Senhor começa a trabalhar na nossa vida, que foi o que Ele fez na vida de Raabe, Tamar e tantos outros, que o receberam, que o aceitaram, que acreditaram nele. Ele começa o processo de transformação dessas características que tornavam esse povo disfuncional. Deus pode não transformar o nosso temperamento, Ele molda, mas Ele transforma o nosso caráter. Por quê? Porque a partir do momento que a gente nasceu de novo, nós absorvemos as características que existem em Cristo Jesus. Amém? E aí, você começa a ter direito de filho de Deus. Por que eu preciso entender isso? Porque no Senhor, nós não somos reféns das nossas histórias. No Senhor, nós não somos reféns das nossas histórias. Raabe não foi refém da história de prostituição dela. Amém? Mas a história que marcou ela, de transformação, de confiança no Senhor, é uma história que alcança a eternidade. Glória a Deus. No Senhor nós não somos reféns das nossas histórias. Glória a Deus. E por que essa mudança, quando você começa a acreditar no Senhor Jesus, a acreditar no seu nome, o que acontece? O contato do divino acontece com a sua natureza humana. Amém? Começa a acontecer esse contato das coisas de Deus com a sua natureza humana. E aí a gente pode, de fato, viver o que se chama Páscoa. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12, versículo 24. Êxodo 12, 24, diz assim: portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. O que a Páscoa representou para esse povo? Da escravidão para a liberdade. Páscoa quer dizer passagem. E o primeiro símbolo da Páscoa, a primeira reflexão é essa: é o Senhor nos tirando da escravidão e nos trazendo para a liberdade. Como é que o Senhor nos tira da escravidão e nos traz para a liberdade? Quando a gente acredita no nome dEle e reconhece quem Ele é. Amém? Quando nós acreditamos no nome dEle e reconhecemos quem Ele é. Então a liberdade é um sinal que a Páscoa chegou.
a passagem chegou. E quando a Páscoa chega, o que acontece? É hora de reconstruir. Quando a Páscoa chega, é hora de reconstruir. Nós temos um problema sério. Nós amamos construir. E às vezes nós vamos construindo aquela mansão, a nossa vida. Nós vamos planejando a nossa vida. E talvez você esteja aqui nessa situação onde já está tudo construído. Só que você percebe que essa construção que você fez até aqui, ela não está sustentando você. E aí, chega o momento de reconstruir. Reconstruir não é fácil. Porque às vezes tem que mudar a parede. Às vezes tem que derrubar tudo. Às vezes tem que raspar, tirar tudo. Reforma não é fácil. Reconstrução não é fácil. Imagine olhar para Tamar e para Raabe e para Paulo. Antes das pessoas aceitarem Paulo, a imagem que eles viam de Paulo era só de acusação. Aquele que matou muitas pessoas. Aquele que matou muitas pessoas. Aquele que acusou a igreja. Mas o que a gente precisa entender? Que a hora de reconstruir, ela é uma decisão nossa. Amém? Ela é uma decisão nossa. E eu sei que não é fácil, porque tem tantas coisas que não são favoráveis à nossa vida. Uma herança espiritual, uma genética, um ambiente. Mas o que a gente precisa entender? Assim como o Senhor fez com Raabe, com Salomão e com tantos outros homens. Se vivo Ele está, Ele pode fazer na nossa vida. Amém? Se vivo Ele está, Ele pode fazer na nossa vida. O que a gente precisa entender? Que a Páscoa, ela começa no nosso coração. Tem muita coisa que até aqui você sabe. Tem muita coisa que até aqui você ouviu e você continua ouvindo. Agora, por que você não consegue viver? Por que você não consegue viver aquilo que você ouve há anos? Por que você não consegue viver as palavras de promessas que já foram liberadas sobre a sua vida? Por que você não consegue viver? Porque a Páscoa começa no nosso coração. A Páscoa começa no nosso coração. A passagem da escravidão para a liberdade começa no nosso coração. A passagem da morte para a vida começa no nosso coração. Amém? Começa no nosso coração. E você pode ter certeza que Jesus, Ele não morreu em uma cruz para você continuar sentado. Estou esperando no Senhor. Não, o que você está fazendo? Estou esperando no Senhor. O que você está fazendo? Não, estou esperando no Senhor aquele varão. Não estou esperando no Senhor uma mulher de Deus. Não estou esperando. Esperar no Senhor nunca foi ficar sentado. Amém? Porque Deus não se atrasa. Esperar no Senhor, Deus não ia derramar o seu sangue para você ficar sentado em uma cadeira. Amém? Porque Deus não falha com a palavra dele. Deus não ia morrer em uma cruz e ressuscitar para você ficar sentado em uma cadeira fazendo as suas próprias vontades ou seus próprios achismos. Deus não ia morrer em uma cruz e ressuscitar para isso. Amém? Porque esperar no Senhor nunca foi ficar sentado. Pelo contrário, os que confiam no Senhor, eles se movimentam, porque o que é do Senhor, liberado, ninguém revoga. Amém? Só que os crentes, eles estão cheios de jargão para dar suas desculpas.
querem casar, mas não oram por casamento, aí ficam falando que estão esperando no Senhor. Morrem de medo de um monte de coisa, aí ficam falando que estão esperando no Senhor. Não porque eu estou esperando no Senhor. Morre de medo de se decepcionar de novo e está esperando no Senhor. Morre de medo de ser acusado. Aí diz que está esperando. Não, eu estou esperando no Senhor. Sabe que ainda tem uma raizinha que precisa ser alcançada. E não, é porque eu estou esperando no Senhor. Esperando o quê? Porque tudo que é de Deus. A Bíblia diz que todas as bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais daqueles que acreditam. Quem espera no Senhor se movimenta. Amém? Agora esperar no Senhor virou um jargão. Sabe por quê? Porque a gente precisa aceitar a Páscoa que Jesus nos ofereceu. Amém? Nós precisamos aceitar a Páscoa que Jesus nos ofereceu. Como? Jesus morreu. A celebração, a data comemorativa é só para trazer à tua memória aquilo que você esquece às vezes. Jesus morreu, Ele não vai morrer de novo, Ele já ressuscitou. E a Páscoa é a passagem da escravidão para a liberdade. Quando Jesus ressuscitou, Ele deu uma folha em branco. Amém? Porque imagine, Tamar engravidou do próprio sogro. Como é que estavam os sonhos dessa mulher? Me diz aí como é que estavam os sonhos dessa mulher. Só que Jesus morreu e ressuscitou. E Ele diz assim: filho e filha, está aqui o papel em branco. Sabe a história que eu tinha com você? E que você errou, você pecou, você deixou de orar, você deixou de jejuar, você deixou de buscar, você usa a desculpa de que está cansado. Tudo isso, pois é, eu já levei, agora eu ressuscitei junto com os sonhos, com os projetos e com o propósito que eu tinha para a sua vida. Está aqui na sua mão. Decida viver. O Senhor dá na nossa mão e diz: decida viver. Por isso que a Páscoa, ela começa no nosso coração. Não, mas é porque todos me julgam. O julgamento está dentro de você. Se não tiver, você não aceita. A primeira pessoa que tem que deixar de ser refém da sua própria história é você. É você que tem que deixar de ser refém da sua própria história. E o que a gente precisa entender? Que Páscoa é reconstrução, é realinhamento. A primeira coisa que eu preciso entender é que a Páscoa é o maior ato de amor que gerou mudança em massa. Ah, porque Jesus morreu porque Ele me ama. Não, Jesus não morreu porque Ele ama você. Jesus morreu porque Ele amava o Pai. E o Pai amava você. Como assim? Jesus amou, Jesus morreu para fazer a vontade de quem? Do Pai. Não foi assim? Ele morreu para fazer a vontade do Pai. E o maior ato de amor de Jesus chama-se obediência. O maior sinal de amor chama-se obediência. Jesus morreu porque Ele amava o Pai e Ele estava disposto a fazer a vontade do Pai. Amém? Então a primeira coisa que a Páscoa precisa nos trazer chama-se amor. Nós estamos literalmente vivendo os últimos dias, aonde o homem virou amante de si mesmo. Porque eu estou cansado, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Eu não estou dizendo que você não tem que querer, porque eu já disse aqui que as bênçãos do Senhor são para a gente desfrutar mesmo. Mas o maior ato, o maior sinal de amor da nossa vida por Deus chama-se obediência. Nós temos nos tornado a maior geração de desobediência, de rebeldia que existe.
Sabe por que o amor se esfriou? Antes, quando alguém vinha na igreja, as pessoas ficavam loucas. Não senta aqui, não faz isso aqui, seja muito bem-vindo. Hoje as pessoas entram, parece que está entrando uma múmia. Cadê o amor por almas? Ou você está preocupado só com quem está lá dentro da sua casa? Que o profeta nem tem autoridade dentro da sua casa. Amém? As pessoas deixaram de amar a Deus porque elas deixaram de obedecer a Deus. E se elas deixaram de obedecer a Deus, elas perderam o temor. Elas perderam a reverência. Nós somos uma geração que está cansada por tudo. Pastora, porque é uma correria. Deus nunca deixou de ser o Deus do tempo. Sabe por que você se cansa? Porque você virou o Deus do seu tempo. Você virou o seu próprio Deus. Próprio Deus. Aí a gente está vivendo um tempo que o Senhor está falando, é tempo de avivamento. É o tempo que mais a igreja tem que orar. E é o tempo que menos a igreja quer orar. Quer ir lá no profeta e me dar uma palavra. E eu estou falando porque eu também sou profeta. E eu tenho me calado quando alguém vai pedir uma palavra e o Senhor me diz, só quer a palavra. Aí eu me calo. Amém? Porque o Senhor está falando, coloca o joelho no chão. Se Deus está vivo, Ele continua falando, irmãos. Você que não continua buscando. Eu sei que a igreja quer uma palavra, você vai vencer. Se você não decidir mudar, você não vai vencer. Porque a vitória em Cristo Jesus já está liberada, mas você só acessa buscando o Senhor em espírito e em verdade. Não tem outro caminho. Amém? Não tem outro caminho. Essa semana eu estava resolvendo umas coisas, porque a palavra é a primeiro ministra na gente, né? Eu estava resolvendo umas coisas, e eu fui falar isso para Deus. Deus, entra nessa causa, faz o que for necessário. E o Senhor disse assim para mim, eu não sei para que tu está se movendo tanto, se tu já sabe que todas as tuas vitórias tu ganhou debaixo de oração. Está se cansando à toa. Eu mesmo parei e falei, Senhor, tem misericórdia. Vou aumentar o meu tempo de oração. Porque o tempo está corrido e a gente tem muita coisa para fazer. E o Senhor disse assim, gasta tempo ali. Dá o teu tempo ali. Aonde você pode mover céus e terras. Com o joelho no chão. Não é no muito falar, não é no muito fazer, mas é com o joelho no chão. Então o maior sinal de amor de Jesus chama-se obediência. A segunda coisa que a Páscoa mostra, ela mostra a face de Jesus. Ela mostra a face de Jesus. E quando eu vejo a face de Jesus, eu vejo que eu não estou morta, mas agora eu tenho vida. Então eu não ando mais como morto, mas agora eu ando como uma pessoa viva. Amém? Então se eu ando como uma pessoa viva, eu não digo mais certas coisas. Eu não consigo. Não é porque isso aqui aconteceu comigo. Você agora tem a vida de Cristo em você. A Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de ousadia, de poder, de equilíbrio. Amém? Mas por que eu fico rodeada? Se eu já saí da morte e vim para a vida, por que eu estou rodeada de certas coisas? O que a Páscoa faz? Me tira da escravidão e me traz para um lugar de liberdade. O que a Páscoa faz? Me coloca nesse caminho onde eu vou reconstruir. E a minha reconstrução vem pela transformação. Amém? Sabe por que existe muito jugo? Às vezes, transformação na vida do crente é ter as características de Cristo Jesus. Às vezes você se coloca no lugar do medo, porque você fofoca demais, porque você mente, porque você aponta, porque você julga. Jesus age desse jeito? Por que tem tanta gente cristã
que nunca mais quer pisar dentro de uma igreja. Porque é dentro da igreja que ela foi ferida. Além do mundo estar cheio de fofoqueiro, ainda está dentro da igreja também. Você viu algum dia Jesus fofocando da vida de alguém? Então não fofoque também. Quando quiser fofocar, coloca o teu joelho no chão e ora pela vida da pessoa. A sua oração pode mover os céus e transformar pessoas muito mais do que a sua língua ferina. E é eu que tenho que falar isso para você. Amém? Você não ganha nada falando da vida dos outros. A Páscoa trouxe transformação. Pastora, porque agora eu tenho que ser santa? Exatamente. Você não se parece com Jesus? Jesus foi santo. Amém? Jesus foi santo, foi soberano. O que a gente precisa? A gente precisa parar com certas coisas e buscar intimidade com Deus. Se a Páscoa me mostra a face de Deus, eu vou querer ser parecido com aquilo que eu estou vendo. Posso escutar um amém? Então, não é mais a minha vontade. Quando eu não vivo na minha vontade, eu vivo em liberdade, naquilo que Cristo tem liberado sobre a minha vida. Glória a Deus. A Páscoa, ela traz vida. Olha só, Mateus 28:6 diz assim: Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Os discípulos, eles se motivaram porque eles viram Jesus ressuscitado. A ressurreição de Jesus trouxe esperança, trouxe motivação para que aqueles discípulos se movessem. Amém? Por que nós vivemos em um tempo de frieza espiritual? Porque se eles viram Jesus ressuscitar, e isso gerou motivação, o que está faltando para a gente? Ver a face de Jesus e voltar a se movimentar. Amém? Você tem aceitado a Páscoa que Jesus tem te oferecido? Você tem aceitado a Páscoa que Jesus tem te oferecido? Então decida reconstruir. Amém? E quando eu falo de reconstrução, irmãos, eu não estou falando de algo só financeiro, eu não estou falando de algo físico. Mas decida reconstruir sua vida espiritual também. Decida reconstruir sua vida de oração. Decida reconstruir sua postura dentro da sua casa. Porque aceitar a Páscoa que Jesus nos concedeu é sair da escravidão para a liberdade. E se você não tem saído desse lugar, você só tem ouvido, mas não tem aceitado aquilo que o Senhor já fez na cruz. Você pode ficar de pé no seu lugar? A ressurreição, ela traz a esperança. A ressurreição, ela traz a esperança. E quando eu chegava nesse lugar, o que eu via na igreja eram muitas pessoas cansadas, sobrecarregadas, porque é muita acusação, porque é muito problema, porque é muito... Aceita a Páscoa. O que você precisa reconstruir? Veja a face de Jesus e seja motivado em esperança para viver algo novo. Amém? Se está te faltando coragem, se você não sabe como você entrou nisso, você já construiu e é difícil reconstruir. O que eu comecei pregando sobre a genealogia de Jesus Cristo? Aqueles que creram no nome de Jesus e aceitaram o Senhor Jesus, eles tiveram suas vidas transformadas. Transformadas. Você não aceita a Páscoa do Senhor, que o Senhor fez, se você não aceitar Jesus. Você não aceita a Páscoa que Jesus fez de ressuscitar, essa passagem, se você não mudar de vida.
se você não decidir reconstruir. Todos nós precisamos reconstruir algumas coisas. Você não tem tempo para sentar com amigos. Você não tem tempo para sentar com familiares. Você não tem tempo para sentar com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Você não tem tempo para um monte de coisa. Para um monte de coisa que é de Deus para a sua vida. Páscoa é reconstrução. Reconstruir o tempo de comunhão. Reconstruir o tempo de mesa. Reconstruir o tempo de busca pelo Senhor. Reconstruir o amor que se perdeu no seu coração. Ministros que estão sentados e que precisam levantar. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que você lembrasse essa noite que a Páscoa tem um propósito sobre a sua vida e que você precisa viver esse propósito. Você precisa viver esse propósito. Ah, mas o que vão pensar de mim? O que Jesus está pensando de você? O que Jesus, porque Jesus nunca aponta o seu pecado, Ele sempre aponta o seu propósito. Jesus nunca aponta sobre você o pecado, Ele sempre aponta para você e diz: ei, tem propósito sobre você. Reconstrua o tempo comigo, reconstrua os seus pensamentos, reconstrua os desejos do seu coração. O Senhor vai além da genética. E essa noite, enquanto a gente declara com fé, não só palavras, que essa canção ela fala uma verdade: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Raabe, porque acreditou que Ele vive, creu no amanhã e a sua família não foi morta. Creu no Senhor Jesus que poderia guardar, livrar. De olhos fechados, eu queria essa noite, enquanto a gente vai cantar essa canção, eu queria falar com você que de repente está nessa situação, precisando aceitar a Páscoa do Senhor outra vez. Eu não estou falando de aceitar Jesus. Eu estou falando que você sentou na cadeira em algumas áreas da sua vida. E você precisa reconstruir. Você precisa reconstruir algo com o Senhor. Você precisa reconstruir, pegar de volta sonhos que você deixou de trabalhar, ministérios. Então, enquanto eles cantam, você que precisa tomar essa decisão: eu estou nessa posição, eu estou cansada, sobrecarregada, sem força espiritual, me sentindo fraco, fraca. Você pode sair do seu lugar, você vai vir aqui do meu lado esquerdo e nós vamos orar nesse tempo.